Nós vamos pregar Salmo 100. Salmo 100. Mas no começo da minha jornada nas doutrinas da graça, eu li um livro chamado Nascido Escravo. Um livro que fala sobre as cartas trocadas entre Martinho Lutero e Erasmo, discutindo e debatendo sobre o livre-arbítrio, sobre a vontade do homem, se o homem consegue ir a Deus por conta própria ou não, se há bondade no homem para ir a Deus ou não. E naquela época eu estava convencido de que eu deveria então fazer uma tatuagem. Ao ler esse livro, falei, eu preciso me tatuar. E não sei se vocês já repararam, na minha nuca não há essa tatuagem, porque a minha ideia era colocar nascido escravo na nuca. E naquela altura, na minha adolescência, na minha cabeça, essa seria uma grande estratégia evangelística. E a ideia era simples. Cedo ou tarde alguém iria olhar para minha nuca e ia me perguntar, viu, mas por que você escreveu isso na sua nuca? E ali eu poderia então responder que todos nós nascemos escravos. Todos nós estamos debaixo de um Senhor. E a pergunta não é se você vai servir alguém, mas a pergunta é quem você serve? A qual Senhor você é escravo? Jesus vai dizer de maneira muito clara que nenhum servo pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve Mamon, ou você serve dinheiro, as riquezas. Não existe neutralidade, há apenas um Senhor da qual você consegue servir. Ou você é de um, ou você é de outro. Nós todos somos escravos do pecado. Mas, sendo escravos do pecado desde nascimento, nós servimos com gosto, com muito afinco, com prazer. Porque o pecado e o homem, depois da queda de Adão, são um só também. Eu sou o pecado, você é o pecado quando não está em Cristo Jesus, e nós queremos satisfazer o desejo da nossa carne. Por isso que, de outro modo, seguir a Deus e servi-lo deve ser feito também com grande prazer. Assim como servir a carne, servir o nosso Senhor da carne, o pecado, nós fazemos com prazer quando nós não temos a Deus. Servir a Deus também deve ser feito com grande alegria. E é o que nós vamos ler então no Salmo 100. Você está com a sua Bíblia aberta? Volte a ela, nós vamos ler. Salmo de ações de graças. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. E foi ele quem nos fez. E dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças. E nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam graças a ele e bendigam o seu nome. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Salmo 100 se encontra ao final, no livro dos Salmos, de uma sequência de salmos que vai falar sobre os salmos de entronização. Salmos que vão falar sobre o Senhor que reina. E todos esses salmos, desde o Salmo 93 até o Salmo 99, você vai ver sobre o reinado do grande Deus, do grande Rei. E os 9 salmos que são anunciados do Salmo, a partir do Salmo, 91 até o Salmo 99, nós temos então no Salmo 100 o salmista não mais explicando quem é o Rei, mas agora convocando o mundo inteiro que ouviu quem é este Rei a reagir com essa notícia. Vocês sabem que o Rei reina, que existe um Deus que ele é Rei, e agora vocês devem então fazer algo a ele. E se você perceber, não é uma chamada apenas para o povo de Israel. Mas o verso 1 diz, celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras.
todo aquele que nasceu, seja escravo ou não, escravo do seu desejo, escravo do seu próprio nome, escravo da sua própria vontade, está sendo convocado a descobrir quem é o rei e quem de fato é o seu Senhor. E que descobrindo quem é este rei e esse Senhor, você deve servi-lo. Você deve responder a essa chamada. E a chamada no Salmo 100 vai acontecer no verso 1, 2 e 4, numa sequência de ordens. Nós devemos celebrar, nós devemos servir, nós devemos nos apresentar, nós devemos entrar e render graças. Verso 1, 2 e 4 vai dizer essa chamada a todas as terras. Vocês devem celebrar, vocês devem servir, vocês devem se apresentar, vocês devem entrar e render-lhe graças ao rei. E entre esses chamados, do verso 1, 2 e 4, nós temos o verso 3 e 5, onde o salmista vai responder o porquê disso. Ele vai dizer, vocês devem saber de todas as coisas. Aliás, vocês devem saber de uma coisa específica, que esse pedido de entrar, de celebrar, de servir, ele não é vazio. Ele tem um fundamento. E ele então faz a chamada e dá um fundamento, faz a chamada e dá um fundamento. Nos versos 1, 2 e 4, nós somos convocados a celebrar. Nos versos 3 e 5, nós vamos ouvir o porquê nós devemos celebrar. Então, nesta noite, eu quero fazer a pregação do Salmo 100 em 2 pontos. O chamado ao nosso serviço alegre a Deus. E o segundo ponto é o fundamento desse chamado. Por que nós somos chamados a servir ao Senhor com alegria? Primeiro ponto, então, o chamado de Deus, servir ao Senhor com alegria, dos versos 1, 2 e 4. O salmista, ele não vai pedir para cada um de nós meia alegria. Ele começa a empilhar verbos e verbos, como celebrem com júbilo, sirvam com alegria, apresente-se com cântico, entre com ações de graças, rendam graças, bendigam o nome dele. E se você tirar todos os sinônimos e ficar apenas com um substantivo, esse substantivo vai ser a alegria. A alegria sendo repetida, a alegria sendo insistida e a alegria sendo comandada, mandada a cada um de nós. O Salmo começa então com o imperativo. Nós devemos fazer algo, nós devemos celebrar ao Senhor. Celebrem ao Senhor com júbilo. O salmista está convocando para que nós devemos dar um grito repentino a Deus, um grito de louvor a Ele. Meu avô, eu pude assistir algumas Copas, né? E na Copa de 98, embora fosse muito triste para o brasileiro, até o dia que não foi triste, foi alegre, né? Até o dia que a gente chegou lá onde perdemos com a França, foi um tempo alegre naquela Copa. E eu lembro de ver o meu avô assistindo na televisão e a cada gol do Brasil, não importa qual fosse o dia, quando o Brasil fazia o gol e o narrador começava a gritar, o meu avô aumentava a televisão no último. Aumentava no último, para ele ouvir aquele grito de gol e eles expressar a sua alegria, a seu júbilo, o seu grito. E ele dava um salto no sofá e apertava o botão até o último. E eu ficava ali, né, como criança, vendo o vovô ali feliz. É isso que o Senhor pede. Celebrai ao Senhor com júbilo, com um som repentino de alegria. Ergam suas vozes, toda a terra. Sirvam ao Senhor com alegria. Celebrem Ele com júbilo, todas as terras. Nós devemos, irmãos, entender que se alegrar em Deus não é um mandamento aqui por obrigação. Aliás, servir a Deus não deve ser um serviço feito com obrigação. E nós não podemos confundir se alegrar em Deus com buscar a Deus por obrigação. Se alegrar em Deus não é apenas buscá-lo. Porque buscar a gente pode fazer como um dever, como algo que você faz e que você não tem tanto desejo para ser feito. Você pode ler a Bíblia porque você precisa ler a Bíblia. Você pode falar sobre Deus porque é certo falar sobre Deus. Você pode fazer alguma atividade na igreja porque é certo você servir a igreja. E porque você não quer deixar de vir à igreja. Mas buscar a Deus ou servir a Deus não é fazer nesse sentido. Não é dessa forma rasa como a gente pensa que o Salmo 100 está pedindo para a gente. O Salmo está pedindo para que a gente se devote a Ele de uma maneira em que o nosso coração se deleita naquilo que nós fazemos para Ele. Aquilo verdadeiramente sacia o nosso coração. Nos dá um desejo muito contente.
Vai dizer em outros salmos que nós devemos nos agradar do Senhor. E Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Pense em coisas que você tem no seu coração, que você deseja muito, e que Deus ainda não te deu. Talvez você ainda não se agradou primeiramente do Senhor. Agrada-te do Senhor. Se agrade do Senhor. E Ele vai, então, satisfazer o desejo do seu coração, porque, primeiro, o nosso desejo é para Deus e com Deus. O Senhor Jesus vai ensinar que nós devemos buscar o seu reino e a sua justiça, primeiramente, e qualquer outra coisa vai ser acrescentada. Qualquer outra coisa. O salmista vai dizer que nós devemos nos regozijar sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez eu digo, vos alegrais nele. Alegrai-vos nele. São mandamentos do Senhor. Nós devemos viver no Senhor com alegria em Cristo Jesus. Isso é muito diferente de nós reduzirmos a nossa vida cristã a uma lista de proibições. Às vezes a gente veio de igrejas, e eu participei de algumas, em que para ser crente você tinha uma lista de não coisas. Não faça isso, não faça isso, não tenha isso, não vá para tal lugar, não assista tal coisa. Porque ao você fugir dessas coisas, talvez então você possa ir para o céu. E a realidade, irmãos, é que nós não vamos para o céu porque nós estamos fugindo das coisas, porque nós estamos tentando evitar o pecado. Mas nós vamos ao céu porque nós amamos a Cristo Jesus. Nós queremos estar onde Ele está. Nós amamos a Cristo mais do que o pecado. Já falei isso aqui uma vez, não é saber até onde eu posso ir para pecar. Não é qual que é a linha que fala assim, se eu fizer isso aqui, é pecado. Mas é colocar as nossas afeições a Deus. Se devotar a Ele, direcionar-se para Ele. E o texto vai dizer então que nós devemos nos apresentar diante dele com cântico. Eu acredito que você já reparou que cantar ou músicas nos ajudam a entender beleza. Que a poesia de uma música nos ajuda a memorizar textos. Ela demonstra a formosura, a graça do Senhor nos textos que nós cantamos. E mais do que beleza e poesia, a música também é algo que nos dá ritmo para a vida. Você já pensou, já se imaginou sem música? Já pensou você passar um ano, não um dia não, um ano, sem ouvir uma música, sem cantar uma música? Que triste seria a vida. Que horrível seria deprimente. Isso é uma das coisas mais impressionantes que a música faz conosco. Ela nos impulsiona, ela nos leva, ela nos arrasta. Não sei se você já pôde cantar, aqui na nossa igreja, não sei se a gente já cantou alguma melodia judaica. E ela faz isso conosco. As músicas que a gente traduz em português, que tem um ritmo judaico, ela nos leva a cantar. Não sei se vocês conhecem aquela música que diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o seu nome. Exaltar-te-ei, ó meu... Isso me impulsiona. E Rei, e bendirei o seu nome. Aí ele canta: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei? Este é o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor, Rei poderoso na batalha. A música nos impulsiona, nos leva a cantar ao Senhor. E o texto vai dizer: celebrem ao Senhor com júbilo, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Essa alegria do crente não é uma decoração. O cântico carrega o nosso jeito diferente de adorar a Deus. E você deve buscar isso. O prazer verdadeiro transborda do crente espontaneamente no louvor. E ele só é contido na vergonha. Ou quando você está querendo pensar como é que os outros, e o que os outros vão pensar de você se você fizer isso. Mas quando o povo de Deus se reúne, nós estamos à vontade. Nas reuniões das nossas irmãs, dos nossos irmãos, se a gente deixar o povo ali por 2 horas, sem ter um tema livre,
eles vão começar a cantar. Se tiver alguém que tem um violãozinho, vai começar a cantar. Vai começar a adorar a Deus. Isso é o sinal de que nós temos algo para entregar ao Senhor. Não é uma alegria vazia. E se não existir isso, se você tiver uma reunião de 5 horas que não tem uma música, está errado. Esses crentes estão com algum problema. Estão com algum problema. O salmista não está pedindo uma coisa estranha à nossa natureza. Não. Ele está pedindo justamente aquilo que a nossa natureza restaurada, aquilo que a nossa natureza agora funciona de maneira perfeita, deve fazer. Que é ter o prazer em Deus e querer louvá-lo. Está direcionado a Ele. E o salmista não para no verso 2. Aliás, Deus sabe que nós iremos perguntar por que eu devo então me alegrar em Deus? Por que eu devo celebrar o Senhor com júbilo? Por que eu devo servir a Ele com alegria? Por que eu devo me apresentar a Ele com cântico? Por que eu devo entrar nas suas portas com ações de graças, nos seus átrios com hinos de louvor, rendendo graças e bendizendo o seu nome? Por que eu deveria ser tão alegre assim, pastor? A minha vida é triste. E o salmista sabe disso. Tem salmos tristes também para você ler na Bíblia, mas hoje é o dia de ser feliz. Ele vai dizer qual é o fundamento da nossa alegria. Deus nos ordena a servir com alegria, porque Ele já nos fez como seu povo e a sua bondade nunca falhou. Não é apenas um dever e obrigação nossa, mas é uma certeza que nós temos. Nós adoramos a Deus com alegria, não por dever e obrigação, mas por causa de uma certeza. Deus é um Deus de aliança. Ponto 2, o fundamento, então. Ponto 1, nós vamos servir ao Senhor com alegria. Ponto 2, o seu fundamento. Porque o Senhor é Deus. O Senhor é bom. Vai dizer, saibam que o Senhor Deus, que o Senhor é Deus. Verso 3. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Veja que o texto começa dizendo assim, saibam, tenham uma noção na sua mente. A Bíblia vai dizer que o cristão, ele não é um cristão de cabeça vazia. A alegria que o Salmo pede, ela não nasce de tentar emocionar as pessoas por conta própria, mas nasce de saber algo primeiro. Você precisa entender que o salmista exige uma consciência. Vocês devem entender que Adonai, o Senhor, Ele é Jeová. Ele é Deus, Ele é o grande eu sou, Ele é o Deus supremo, Ele é o elevado, Ele é o Deus divino, Ele é quem rege o universo. É nesse fundamento que nós temos a adoração com alegria. Por que vocês devem estar alegres nele? Porque Ele governa tudo. O Senhor é Deus. Nós precisamos saber disso. O Senhor é Deus. Deus é Deus. E depois disso ele vai dizer assim, foi Ele quem nos fez. Foi Ele quem nos fez. Não fomos nós que nos fizemos. O salmista parece estar falando de, não apenas, parecia estar falando de uma criação, mas na verdade está falando daquilo que Deus formou. Ele me deu existência, me deu respiração, mas não do nosso nascimento natural, onde você nasceu na década de 90, 80, 70 ou mais para trás ainda. Mas está falando de um novo nascimento. De um novo nascimento. E aí ele vai dizer que nós somos feitos. Foi Ele que nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós fomos feitos rebanhos de Deus. Povo que Deus pastoreia. Na verdade, irmãos, é que Deus poderia ter nos deixado ser bodes, ou porcos, ou qualquer outro animal impuro, e que não é pastoreado pelo Senhor. Não há crédito nenhum em nós. Nenhum em nós. Foi Ele quem nos fez. E, de novo, Ele nos fez uma nova criatura. Uma nova criatura. Isso deve mudar a forma como nós lemos o Salmo inteiro, porque se nós somos honestos, o Salmo 100 vai descrever alguém que, por natureza, nós não somos. Eu e você, quando nascemos, não somos ovelha. Não somos rebanho. Não somos aquele em que Deus se alegra. O nosso nascimento é em pecado nós fomos concebidos,
nós somos inimigos de Deus pela nossa natureza, somos aqueles que Deus olhava com ódio. Quer dizer que o texto, que Deus é um Deus fogo consumidor, que olha para a terra com indignação. E ele olha para a terra e ele vê a gente. Isaías vai dizer que todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Reparem a diferença, o Salmo vai dizer que nós somos ovelhas cuidadas. Fala de uma ovelha que é cuidada pelo seu pastor, pelo rebanho que é pastoreado. E aqui, Isaías vai dizer que existe uma ovelha que está desgarrada, que se desvia, que está no seu próprio caminho, que pensa a sua própria vontade. Antes da graça nos alcançar, esse era o retrato de cada um de nós. Eu sou por natureza essa ovelha desgarrada. Eu não sou por natureza aquele que serve a Deus com alegria. Eu sou quem busca a salvação ou a satisfação em si mesmo, nas minhas coisas, nos meus desejos, nas minhas conquistas, menos em Deus. E é justamente aí que o Ele nos fez precisa significar algo novo para a gente. Precisa ir muito além do nosso nascimento biológico, precisa significar a nossa regeneração, a nossa nova criação em Deus. Os santos foram feitos 2 vezes. Nascidos de mãe e depois nascidos pelo Espírito em Cristo Jesus. Nós somos, então, o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. E ele vai dizer, então, no Salmo 97, porque ele é o nosso Deus. Nós somos o seu povo, o povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Agora nós não somos mais aqueles que estavam distantes, mas somos feito nova criatura. Ele nos fez seu povo. Nós somos sua ovelha. E ele vai lembrar, novamente, também a ideia do Egito. Deus vai dizer, quando vai tirar o seu povo do Egito, olha, eu ouvi o clamor desse povo que está sofrendo. E eu os tornarei meu povo. E eu serei o seu Deus. Êxodo 6, verso 7. Deus não achou um povo pronto. Deus fez um povo novo. Ele fez um povo para si. A cidadania que Deus vai dar a cada um de nós não é uma cidadania que estava posta nesse mundo, mas vem dele mesmo. Vem do próprio Deus. Do Pater de Deus. Pátria vem de Pater, daquele que é pai. E Deus dá uma nova pátria para cada um de nós. Deus, Pai, Pater, dá a pátria celestial para cada um de nós. Nós somos feitos nele. Nós somos feitos nele. Verso 5, porque são dois fundamentos. Verso 3, o fundamento é: saibam que o Senhor é Deus, Ele foi quem nos fez e dele somos povo do seu rebanho. E o verso 5, o outro fundamento é: porque o Senhor é bom, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. E a palavra aqui, irmãos, de misericórdia é justamente aquele amor leal de pacto. É o amor que não desiste porque prometeu não desistir. Por isso que Deus é um Deus de aliança. O seu amor, a sua misericórdia é pactuada, é uma misericórdia de aliança com o seu povo. Por isso, talvez, e aqui eu estou chutando, alguns anos atrás era um crime você desfazer um casamento por meio de qualquer imoralidade sexual, porque você tinha uma aliança. E essa aliança não poderia ser quebrada. O seu pacto feito com a sua esposa, com o seu esposo, naquele matrimônio, não poderia ser quebrado. E Deus é um Deus de pacto. Ele vê o seu povo, e muitas vezes, correndo para outros deuses, buscando a imoralidade sexual, no caso, se prostituindo com outros deuses, e Deus se mantém fiel ao seu pacto, fiel à sua aliança, sendo fiel como Deus de misericórdia. Por isso que o texto vai dizer que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, porque Deus é um Deus que se renova e que mantém-se no seu pacto todos os dias.
Não é um sentimento passageiro de Deus. É um compromisso que atravessa gerações. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. E este é exatamente o pano de fundo de Jeremias, quando ele vai descrever a raiz do nosso pecado. Jeremias, quando ele vai profetizar ao povo, quando ele está escrevendo ao povo, quando é descrito que Jeremias profetiza ao povo, ele vai dizer assim, no capítulo 2, verso 13, o meu povo cometeu 2 males. 2 coisas horríveis fez o meu povo, o meu rebanho, aqueles que eu criei, que eu fiz. A primeira coisa, eles me abandonaram. Abandonaram a mim, que sou fonte de água viva. Eles não só me abandonaram, mas fizeram outra coisa. Eles começaram a cavar cisternas. Deram as costas para mim, olharam para o chão, todo truncado, e começaram a cavar. E começaram a comer desta terra. Lugar que não tem água. 2 males o meu povo fez. Deixaram a mim, a fonte de água viva, e outra, buscaram satisfazer naquilo que não dá satisfação. O problema nunca foi a ausência da sede, porque o ser humano tem sede. O problema é que nós cavamos com as próprias mãos poços que não geram água nenhuma, enquanto a fonte estava ali o tempo todo, o Senhor de braços abertos ao seu povo, e o seu povo dando as costas a Ele. No fundo, o pecado, ele não é só por nós fazermos um mal, porque nós pecamos e cometemos algo ruim, mas é mais do que isso, porque nós adoramos aquilo que não é nada. Nós devotamos a nossa vida àquilo que não é nada. Nós preferimos aquilo que não nos dá um prazer eterno. Nós cavamos essas cisternas rotas, como vai dizer o texto da Ara, essas cisternas rachadas, esse chão ruim, ao invés de buscarmos e desejarmos ao Senhor das águas vivas. Servir a Deus com alegria, meus irmãos, não é fazer algo por dever, mas é fazer algo na certeza de que Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus bom e Ele nos fez. A sua fidelidade dura de geração em geração. A sua bondade nunca falhou. Nunca vai falhar. A sua misericórdia nunca vai falhar. E é por isso que nós nos alegramos nessa verdade. Nós somos convocados a celebrar, a jubilar, a render graças a Deus, porque Ele é bom. Porque Ele nos fez. E porque a sua misericórdia dura para sempre. A sua fidelidade vai de geração em geração. Se por natureza nós somos aquelas ovelhas desgarradas de Isaías 53, não o rebanho do seu pastoreio, quem é então que pode responder ao Salmo com verdade, na sua completude? Quem pode cumprir esse mandamento? Apenas o nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas aquele Deus homem, o Filho do homem, que cumpriu com alegria genuína, completa, que fez tudo, não por obrigação, mas com deleite no Pai. Do seu primeiro a seu último dia. Imagine só Jesus dizer que a sua comida, o seu alimento, aquilo que dá satisfação. Pense em uma comida gostosa. E Jesus fala assim, essa comida gostosa é para mim, fazer a vontade de Deus. Pense naquele dia que você está com fome, que você está salivando para almoçar a comida que a sua esposa está fazendo. E você fala, nossa, você fez aquilo que eu mais amo. E Jesus diz, aquilo que eu mais amo, que me dá mais sede, aliás, que me dá mais, a língua cheia d'água, é fazer a vontade do meu Pai. É nisso que eu tenho prazer. Isaías não, mas Hebreus vai dizer que Jesus Cristo, em Hebreus 12, ele olhando firmemente, nós devemos olhar ao autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ou seja, a alegria futura, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora ele está sentado à direita do trono de Deus. Jesus, Hebreus 12, 2. Jesus, olhando para ele que é o autor e consumador da nossa fé, ele troca, em troca da alegria que seria proposta lá no futuro, ele suporta a vergonha. Ele não se importa com a vergonha que vai passar. E agora sim, ele recebe glória, recebe alegria, estando assentado no trono de Deus, à direita do trono de Deus. Jesus foi para a cruz por causa da alegria que ele tinha em mente que seria lhe dada no futuro.
Ele conhecia a história. Sabia exatamente como as coisas iam acabar. E mesmo assim suporta a cruz. Foi o que a gente viu pela manhã. Despreza a vergonha. Que os homens vão pensar de mim, não me importa. Eu vou fazer a vontade do meu Pai. Se você acha hoje, minha irmã, meu irmão, que servir a Deus é algo difícil, é grande demais, pense que Jesus Cristo serviu a Deus também com grande alegria. Como um homem. Como um homem. E ele enfrenta o Getsemane, ele enfrenta a dor. O texto de Hebreus vai dizer, Hebreus 4, se não me engano, 14, vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer. Antes, em tudo, ele foi tentado, porém sem pecado. Jesus passou por tudo que você esteja passando, ou pensando que vai passar. Jesus passou. Suportou com alegria, pensando naquilo que Deus iria lhe entregar. E o Salmo 100, o verso 2 vai nos dizer isso. Vocês devem fazer isso. Celebrar ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. Mas Cristo, ele não faz apenas servir a Deus com alegria, com prazer. Ele cumpre isso com obediência. Algo que a gente deveria fazer e não consegue fazer. E ele também carrega a punição de quem não serve a Deus com alegria. Em Deuteronômio 28, há uma lista de bênçãos e maldições que Deus vai dar ao povo. Se vocês fizerem isso, Deus vai abençoar dessa forma. Se vocês não fizerem isso, Deus vai amaldiçoar vocês. Capítulo 28, no verso 47 e verso 48. Se você pensa que não serve a Deus, se você está vivendo a sua vida cristã e não está servindo a Deus com alegria, há uma maldição para você. 47 e 48 do capítulo 28 diz assim: vocês não serviram o Senhor, seu Deus, com alegria e bondade do coração, apesar de terem abundância de tudo, e por isso, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, vocês servirão os inimigos, que o Senhor enviará contra vocês. Sobre o pescoço de vocês porá um jugo de ferro, até que os tenha destruído. Essa é a maldição daqueles que não servem ao Senhor com alegria. Você servirá os seus inimigos. Embora você tenha abundância, você vai ter fome, sede, vai estar nu e vai lhe faltar tudo. E não somente isso, você vai servir ao inimigo da sua alma. E Cristo Jesus, ao servir a Deus com alegria, com prazer, ele agora sofre a punição daqueles que não serviram a Deus com alegria e com prazer. Cristo vai nos resgatar, então, da maldição da lei. É o que vai dizer o texto de Gálatas. É nele, fazendo ele mesmo, ele próprio, a maldição em nosso lugar. Porque ele está escrito, maldito todo aquele que for pendurado, aquele que for levantado no madeiro. E Cristo faz as duas coisas. Ele serve com alegria, ele serve com júbilo a Deus, e ele também serve com a punição daqueles que deveriam servir a Deus com alegria. Na cruz nós temos essas duas coisas. No mesmo tempo, Cristo cumprindo o Salmo 100, verso 2, dizendo, eu vou para a cruz com alegria, morre com alegria, e ao mesmo tempo ele carrega a maldição de Deuteronômio 28, 47 e 48, daqueles que não serviram ao Senhor com alegria. A condenação que nós deveríamos ter sobre as nossas vidas. E é só porque nós estamos unidos a Cristo Jesus que nós então recebemos a sua justiça. Recebemos então as bênçãos que ele garante na cruz. É isso que dá sentido a nós por sermos rebanhos. Porque João depois vai ensinar que ainda existem outras ovelhas, Jesus vai dizer, outras que não são desse aprisco. Por isso que eu preciso também ir a elas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho. Eu vou trazê-las para o meu rebanho. Eu vou trazê-las para o lugar onde o Senhor Pai me deu. E todo aquele que o Senhor me dá, esse não irá fugir de mim. Porque eles ouvem a minha voz. Eu farei um lugar só para eles. O verso 1 vai dizer toda a terra, não só Israel deveria reunir-se e adorar a Deus com alegria, mas todo lugar, nós também no Brasil, não judeus, ímpios, devemos ir ao Senhor, ser trazidos a Ele num único rebanho, sobre um único e bom pastor que deu a sua própria vida em favor das ovelhas. O título do nosso salmo não é o que está na sua Bíblia em negrito, hino de louvor. O título do salmo é o que está
em itálico. Salmo de ações de graças. Salmo de ação de graças. E a oferta de ação de graças é uma oferta de gratidão que Israel trazia ao templo. Um sacrifício não para tratar o pecado, mas um sacrifício que era para dar, para celebrar aquilo que o pecado já tinha sido feito como tratado. Eles celebravam ao Senhor com ofertas de ações de graças pelo aquilo que Deus fez com o pecado. O pecado já tinha sido tratado, por isso que nós vamos a Deus com júbilo, por isso que nós celebramos ao Senhor. Essa é a linguagem do próprio texto de Hebreus. Por meio de Jesus, nós oferecemos a Deus sempre um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios daqueles que confessam o seu nome. A oferta de ações de graça do Salmo 100, ela não desaparece. Ela está cumprida. Todas as vezes que a igreja se reúne de portas abertas com ações de graças a Deus, dizendo, novamente nós nos reunimos neste dia para adorar a Deus, para louvá-lo, para falar sobre aquilo que ele fez na cruz. Nós anunciamos por meio da mesa do Senhor a sua morte, a sua redenção, o seu lavar. Nós trazemos sacrifícios de louvor ao Senhor, nosso corpo, nosso culto racional a Deus. Só que agora nós fazemos isso com muito mais clareza do que o povo de Israel. No Salmo 100, cantando a Deus, dizendo, vamos celebrar o Senhor com júbilo. Vamos servir a Ele com alegria. Vamos exultar. Vamos render graças a Ele. A igreja hoje faz isso. Domingo após domingo, culto após culto, com a clareza. Não com o dever, mas com a certeza de que Deus é bom. A sua fidelidade e a sua misericórdia dura para sempre. E essa certeza, essa clareza, ela está em Cristo Jesus. Nós precisamos, então, nos alegrar nessa mensagem. Nessa mensagem. Por aí acabando. Pastor, eu não sinto alegria. Não consigo servir a Deus com alegria. Sou uma pessoa melancólica, sou uma pessoa triste. Não vejo mais alegria nas coisas. Meus dias são dias nebulosos. Eu estou igual o Charlie Brown. Eu ando e tenho uma nuvem preta na minha cabeça, com trovões, e tudo que eu vejo que é bonito para mim está triste, está ruim. Está ruim. O que eu faço então? Se eu estou sendo mandado a sentir alegria, mas simplesmente não sinto. A resposta bíblica ela é dada então em 3 passos. 3 passos. Em nenhum deles você deve então fingir estar alegre. O primeiro passo é confessar a Deus. Não diga que o seu sentimento não importa, ou que estar alegre não é importante. Diga de verdade sobre o seu próprio coração, como o salmista vai dizer, Senhor, desde os confins da terra eu clamo ao Senhor, e o meu coração está abatido. Põe-me salvo na tua rocha, nessa rocha que é mais alta, mais elevada do que eu, e reconheça a secura do seu coração, a sua falta de fé, de que você não consegue ser uma pessoa feliz em Deus. O primeiro passo é voltar-se a Deus, é confessar a Ele. O segundo passo é pedir a Deus. Ore especificamente para Deus, para que Ele restaure essa sua alegria. O salmista vai dizer isso, Senhor, me lava, me restaura a alegria da sua salvação. Coloque seu coração para ser reordenado ao Senhor. O mesmo salmista que confessou que o seu coração está abatido, está triste, ele vai dizer, agrada-me, Senhor. Agrada-me para fazer a tua vontade, ó Deus. Porque a tua lei deve estar dentro do meu coração, me ajuda a ter essa alegria. Ou seja, a alegria do Senhor ela não vem sozinha, você não vai chegar até ela sozinho, você vai chegar por meio do Senhor. Deus vai te dar alegria. E essa alegria só vai chegar quando você começa a pedir a ela, a Deus. Primeiro, confesse. Segundo, peça a Deus. E terceiro, obedeça. Obedeça a si mesmo. Esperando que o Senhor acenda o seu desejo. Vá ao culto, cante ao Senhor, mesmo que a voz esteja mecânica. Sirva mesmo sem vontade. Não porque o sentimento não vai se importar, não porque não é importante servir a Deus com alegria, mas porque muitas vezes é andando que o nosso coração vai ser reacendido. Não é parado. Não é esperando por uma emoção que não chegou, mas é fazendo algo que então o Senhor vai te tomar com alegria. E a gente acha que nesta igreja aqui a gente não pode bater palma, por exemplo. Pode.
Ninguém nunca impediu ninguém bater palma aqui durante o louvor. Isso é expressão sua, da sua alegria ao Senhor. A questão é que às vezes a palma atrapalha. Ou se você não sabe bater palma, você vai atrapalhar todo mundo. Mas é uma expressão de alegria sua. Louve ao Senhor. Ele te salvou. Se Ele te salvou, expresse isso aos irmãos ao seu lado. Expresse isso ao mundo perdido. O Senhor, então, nos coloca e nos faz lembrar dessa advertência de Deuteronômio 28. Existe uma maldição, sim, para aqueles que não servem ao Senhor com alegria. Mas ela está muito mais ligada àquele que não é um crente sincero. Aquele que não confessa e que continua andando no pecado. Essa maldição é para quem recusa, quem está endurecido, quem não quer buscar. Se você está hoje buscando ou lutando para que o seu coração possa sentir alegria, você está do outro lado. Você não está do lado da maldição de quem não consegue servir a Deus com alegria, mas de quem está buscando ser reacendido pelo Senhor com a alegria da sua salvação. Outro ponto. O verso vai dizer sempre no plural, no verso 4. Entre por suas portas com ações de graça, nos seus átrios com hinos de louvor. O verso, então, o texto nunca vai ser de forma singular. Toda vez que a igreja se reúne, ela então louva, ela então adora, ela então proclama, ela entra, ela rende graças e ela bendiz o nome. Não é algo particular e sozinho. Significa que o dia do Senhor é importante. Cultuar a Deus é importante. Vir ao culto é importante. Não é uma taxa semanal que você vai cobrar na sua agenda. Mas é aquele antigozo da glória. Daquilo que o autor de Hebreus vai dizer que ainda resta um repouso para o povo de Deus e a gente experimenta durante o culto parte desse descanso. Se você vem ao culto e você não consegue descansar, é porque você ainda não percebeu ainda que o culto é lugar de descanso ou de pré-descanso daqueles que estarão na eternidade com o Senhor. Não um descanso porque não vai ter trabalho, mas um descanso porque a sua alma descansa na obra do Senhor. Você não precisa fazer mais nada para você chegar ao trono de graça. Cristo já fez. Ele te dá esse descanso. O descanso é uma pessoa, é Cristo Jesus. A cada domingo, nós temos uma resposta, nós temos uma demonstração semanal do lugar onde nós teremos a alegria eterna diante da presença de Deus. Mas dá para perceber no seu coração que às vezes as coisas pequenas estão te levando para o outro lado. Não para fazer com alegria, mas para cumprir o seu horário. Talvez você demonstre a sua falta de zelo ao dia do Senhor quando você se atrasa sempre. Quando ao invés de você cantar com o peito aberto, você canta com a boca fechada olhando no relógio, ou vendo o celular, ou conferindo suas mensagens no Instagram. Quando você encara o domingo como o dia anterior ao trabalho. Porque o seu foco está no trabalho. O seu foco não está em começar a minha semana adorando meu Deus. Começar essa semana dizendo, Senhor, o Senhor manda em tudo, o Senhor reina em todas as coisas. E eu quero experimentar as tuas bondades nesta semana. Você não precisa dizer, pastor, realmente, está difícil para mim. Cada um sabe no fundo do seu coração. Se você tem vindo só para cumprir tabela, se está sendo obrigado, se você está cantando de forma mecânica, se você olha no relógio toda hora para voltar embora para casa, se você vem aqui só para cumprir algum tipo de protocolo. A alegria do crente, ela nunca foi uma alegria solitária. Você não vai ser feliz sozinho. O próprio Salmo vai dizer que o canto ele é plural. Celebrem, sirvam, entrem. Porque a nossa alegria só pode ser completa na reunião dos irmãos. Por isso que a Escritura vai nos advertir dizendo assim que nós não devemos abandonar as reuniões. É o que vai dizer o texto de Hebreus 10. Como é costume de alguns. Já não há mais alegria da salvação. Já não há mais alegria da comunidade dos santos.
Um povo que se alegra visivelmente juntos todo domingo. É o contraste do mundo lá fora, que pensa que amanhã é um dia de trabalho. Amanhã é um dia para eu tentar agradar o meu chefe. Amanhã é um dia para eu ganhar um pouco mais de dinheiro para eu juntar as minhas riquezas. Enquanto deveria ser, hoje é o dia que eu me alegro com os meus irmãos. Hoje é o ponto mais alto da minha semana. Embora aquele meu desejo antigo de tatuar nascido escravo na nuca fosse um desejo genuíno de tentar evangelizar, ele era só um pedaço, porque eu não conseguiria fazer naquele momento a afirmação de que agora eu sirvo a Deus e sirvo a Ele com alegria. Porque o nosso texto vai dizer que o povo de Deus não só serve ao Senhor, mas ele serve com alegria. Ele entra aos portais cantando com ações de graças. Porque, embora o salmista conclame para que toda a terra adore a Deus, só vai servir a Deus aquele que é povo dele, aquele que é rebanho dele. Por isso que nós devemos clamar ao Senhor. Nós, se ainda estamos em pecado, somos pecadores, devemos clamar ao Senhor para que Ele nos torne povo seu, rebanho seu, parte da igreja, para que possamos servir a Deus com alegria. E o serviço a Deus com alegria não é apenas de estar aqui à frente, de tocar, de fazer algo da técnica ou de ajudar os irmãos a subir. É servir a igreja com alegria estando presente no culto. É ser alguém que ama o seu irmão sentado ao seu lado e ouve as suas necessidades, que conversa com quem está ao seu lado. Nós estamos pactuados uns com os outros, comprometidos. Pega lá o seu livrinho da confissão de Hampshire, que é a confissão da nossa igreja, você vai ter lá os nossos compromissos como igreja. Nós estamos comprometidos uns com os outros. Uns com os outros. E a nossa oração, irmãos, deve ser que, se nós não somos, em alguma medida, alguém que não tem essa alegria, que nós possamos ir a Deus. Senhor, perdoe cada um de nós. Me perdoa. Porque o meu coração, ele está mecânico. Ele não está alegre. O Senhor é um Deus que faz brotar de onde não existe. E não existe no meu coração alegria para servi-lo. Eu sei que o Senhor fez grandes coisas. Eu sei que o Senhor me salvou. Eu sei sobre a obra de Jesus. Eu confesso isso. Mas eu não estou alegre. Traz de volta a alegria da tua salvação. Que nós possamos ir a este Deus. Ir a Ele, confessando. E se você está alegre no Senhor, continue. Continue e contagie quem está ao seu lado. Demonstre a alegria que você tem no Senhor a esse irmão mais próximo. Não porque é um dever nosso, mas é porque nós fazemos isso na certeza da bondade de Deus, na certeza da sua misericórdia, na certeza da sua fidelidade. Cristo serviu ao Pai com uma alegria perfeita até a cruz. Está lá ao lado do Pai, tomando esta alegria, como vai dizer o texto de Hebreus. Que nós possamos, ainda que devagar, se é que estamos com dificuldade de nos alegrar, também chegar a esse momento que nós iremos ver que é melhor servir a Deus com alegria do que servir aos ímpios e aos nossos inimigos, com nudez, com fome e com aquilo que a gente acha que não é bom para as nossas vidas. Que você possa guardar o seu coração, de amar a igreja, de amar servir a Deus, mas fazer isso com alegria. Vamos ir em oração?